E neste vídeo eu vou apontar as idades mais desafiadoras da vida. Salvo exceções, essas idades aqui são as mais desafiadoras mesmo da vida. Isso está baseado num sistema muito simples, é o olhar para um relógio. Se você observar o relógio tem 12 ponteiros, não é? O mapa astral, que está baseado no zodíaco, também tem 12 setores. E cada setor diz respeito a uma área da vida. Então tudo começa aqui na primeira casa, que a gente chama essa primeira casa de ascendente. Então, essa região aqui onde tem o número 0, quando começa a vida, é o ascendente. Essa técnica se chama, no inglês, perfections, né? Uma tradução esquisita para o português seria profecções, talvez o mais correto seria profecias. Então, é meio que uma profecia mesmo. Isso daqui funciona, eu já fiz mais de 10 mil atendimentos e aplico em todos os atendimentos isso daqui, que ciclos se repetem de 12 em 12 anos, e aí vai fazer uma correlação com essas idades. Essas idades, elas são extraídas de um modelo matemático, porque a astrologia é baseada na natureza e na matemática. Então, o ascendente, ele é o ponto central, o ponto de partida. Aqui coincide com a casa de número 1, onde está o 0 aqui, onde começa a vida. Ascendente vem de ascender, que tem a ver com a posição do Sol no horizonte no momento do nascimento, tá? E aí começa a vida. E o ascendente, ele cria ângulo matemático. Óbvio, aqui com a casa 4 forma um ângulo de 90 graus. Com a casa 10 também forma um ângulo de 90 graus. Aqui, por exemplo, com a casa 5, forma um ângulo de 120 graus, que vai dar um triângulo, um trígono, tecnicamente, em astrologia. Então, tudo é baseado na matemática. Essas angulações nos permitem, que a gente chama em astrologia, de enxergar. Então a casa 4 é vista, a casa 5 é vista. Agora, existem setores que estão ocultos, que não existe um ângulo matemático. E aí é onde mora o desafio, que são as casas de número 6, de número 8, aqui dos 7 anos até os 79, e a casa de número 12. Então essas três casas, que na astrologia também são chamadas de casas maléficas, e são maléficas por quê? Porque não são vistas pelo ascendente, então são pontos de sombra, de desafio. Inclusive, quem tem planetas na casa 6, na casa 8, né, na casa 12, a vida fica um pouco mais desafiada. Né? Claro que planetas de importância, pois, por exemplo, a casa 6, né, curadores, a casa 6 tem a ver com a saúde, então médicos, curadores podem ter planetas aqui na casa 6. A gente sabe muito bem também que os profissionais da saúde não têm vida, né? Tem que acordar 3, 4 da manhã para socorrer a vida de alguém, enfim, não é? Então essas três casas, casa 6, casa 8 e a casa 12, são os setores mais desafiadores do mapa. E aí, fazendo uma matemática simples em que cada casa corresponde a uma idade, a gente tem, não é, as idades mais desafiadoras da vida. Então vamos começar aqui pela casa 6, 17, olha aí na sua vida, 17, 29, 41, 53, 65 e assim sucessivamente.
Aqui os desafios maiores são com o corpo, não é? Questões de saúde, principalmente. Então, nessas idades, a gente tem preocupações maiores. A pior coisa na vida é algum desafio de saúde. Então, essas são idades em que a gente é provocado a cuidar melhor da saúde. Aí vem os desafios, na minha opinião, é o pior de todos, que são os desafios de casa 8. Na astrologia, a casa 8, ela tem a ver, a gente costuma dizer que é a casa da morte. Então aqui são experiências de quase morte, ou da morte de entes queridos, porque quem morre, né, foi embora, né, para outra dimensão. Então, muitas vezes quem sofre mais é quem participa do luto. Então, nessas idades aqui, ou a gente passa por experiências de quase morte, em que a gente tem que renascer das cinzas, o 8º signo do zodíaco é Escorpião. Então, 19, 31, 43, 55, 67, 79 tendem a ser as idades mais desafiadoras nesse processo em que a gente tem que repensar tudo, renascer das cinzas, recomeçar, luto, perdas, aqui pode incluir também falências, perdas materiais, perde tudo. E obviamente que aqui também são coisas que estão nas mãos dos outros. Então, se a Bolsa de Valores, um golpe lá, por exemplo, na Bolsa de Valores, você não tem controle. Então, acaba que são idades realmente muito desafiadoras. E por último, as idades de casa 12. Então, 23, 35, 47, 59, 71, 83. Aqui são as idades de desafio no âmbito psicológico. Eu acompanho, inclusive tem vários psicólogos que indicam os clientes, os pacientes para fazer mapa astral comigo. E o que a gente observa é que psiquiatras também. Então, essas idades aqui são as idades mais favoráveis para a gente precisar de um apoio psicológico ou psiquiátrico. Então, as pessoas com distúrbios mentais ou psíquicos, emocionais, acaba que nessas idades há uma intensificação maior. É claro que aqui, de novo, também temos que lembrar que quem tem muitos planetas aqui de um modo mais positivo, a pessoa pode se tornar um psicólogo, pode se tornar um curador da mente humana, da psique humana. Então tem o outro lado também. A mesma coisa eu não mencionei aqui da casa 8. Então alguém que trabalha na Bolsa de Valores, alguém que trabalha com investimentos de risco, alguém que é dono de cemitério, investimentos em seguradoras, também pode ter muitas energias aqui na casa 8, em que a lida com o assunto financeiro se torna quase uma morte, né? Porque aquela emoção, aquele tesão do risco dos negócios. Então, empreendedores também podem ter planetas aqui, pode ter uma casa 8 forte. Então, a pessoa não tem medo da morte, não tem medo do risco, porque a casa 8 tem a ver também com os medos. Então, voltando aqui, essas idades 23, 35, 47, 59 e assim sucessivamente, são as idades de desafios psicológicos. Então, relembrando que isso daqui é um geral e que vai depender, obviamente, de como a sua casa, essas 3 casas no seu mapa estão, né? Se essas casas no seu mapa são mais frágeis, mais fracas, tem planetas ali como regente, um Saturno, tem um Saturno mal colocado, um Marte mal colocado no mapa, aí o risco maior de desafios nessas idades se multiplica. Assim como
quem tem ali um Júpiter regendo, por exemplo, um Júpiter em Câncer regendo a casa de número 8, aí a pessoa pode ser o contrário, não é? Ela pode auxiliar as pessoas que passam por desafios de luto, por exemplo, certo? Então é isso, se você gostou, compartilha, ativa aí as notificações e eu vou produzir um próximo vídeo para falar dos setores mais fluentes.